Agora, por que você decidiu entrar por essa linha de fazer os homens a vencer a pornografia e tocar nesses assuntos? O que é que motivou? Por que você acabou se identificando por esse viés de abordagem? Tá. Esse é um dos viés, né, que eu vou atuar. É que nesse momento eu estou falando muito disso. Primeiro é um chamado. O viés é a masculinidade em geral. O ordenar de uma masculinidade de um homem. Né? Exatamente. A masculinidade de um homem, então, vamos lá. Masculinidade em geral. Minha esposa, nós mesmo, antes de ter a nossa conversão radical, sim. Nós participávamos, né, da pastoral familiar, nós éramos da pastoral familiar, e digamos que nós tínhamos um pequeno apostolado, família, afunilando mais família, casais, afunilando mais casais, a sexualidade da vida do casal. Certo. Só que, falando de sexualidade, um casal vasectomizado, né? Um problema, uma desordem, né? Infelizmente. Mas eu pesquisava muito esse assunto já desde 2016, quando veio aquele advento dos grupos de WhatsApp e os grupos que só tem homens, qualquer grupo de WhatsApp que só tem homem, tem pornografia. Mulher, seu marido está nos grupos de WhatsApp que só tem homem, tem pornografia. E aquilo estava me incomodando. E eu falava, esse grupo, o grupo do futebol, o grupo do tênis, o grupo do trabalho, o grupo da faculdade. Eu falava assim, o do terço dos homens não tem, tá? Sim, mas pode acontecer. Acidentalmente aconteceu. Não, às vezes tem um cara meio louco lá. Não, mas só brincadeira. Aí, não paravam, né? Não paravam de mandar. No final de semana o grupo era silencioso, né? Todo mundo ia já jogar o futebol no sábado, jogava, no domingo ninguém funcionava. Na segunda-feira já vinha aquele bom dia. Sim. É importante a gente falar que nós vamos, de uma maneira mais sutil e delicada, tocar nesses assuntos, tá? Mas se tem criança, melhor tirar. E aí mandava aquelas fotos de bundas, né? Infelizmente. E aí foi quando, dentro de uma quaresma, eu falei assim, nossa, eu vou sair de todos esses grupos. Quem quiser falar comigo, me chama no individual, me liga, não preciso estar. Porque meu celular, meus filhos tinham acesso, minha esposa sempre teve acesso, né? Um negócio feio daquele. E eu comecei a pesquisar o assunto. Todo esse momento. Só que, com a conversão, no Retiro Homens de Honra, que não conheço nada no Brasil assim que tem resgatado mais os homens, que existe uma ação tão sobrenatural quanto o Homens de Honra, e levantado homens de verdade. E aí começou a cair, assim, em cima de mim, os homens com a vida destruída por causa da pornografia e da masturbação. Então, o advento da conversão e do Homens de Honra foi que trouxe muito esse pedido de socorro dos homens, né? Então, assim, era algo que eu já não tinha problema. Eu não tinha problema com isso, com pornografia, de consumo, essas coisas. E pesquisava muito o assunto. E já protestava contra o mundo, digamos assim, né? Eu já questionava esse assunto, né? Desse problema da pornografia e da masturbação, principalmente por causa do alcance fácil aos jovens. Então, os homens começaram a me procurar muito com esse problema. Presencialmente, de vir conversar comigo, problemas na sexualidade, eu já há um tempo grande, e problemas, e a origem, a maioria desse problema, era a pornografia e a masturbação. Então, foi por causa disso que iniciou eu falar muito sobre isso. Então, eu já falava muito presencialmente. Meu Instagram era um Instagram voltado para marketing, empreendedorismo, falava um pouco de família, atividade física, treino, né, que eu sempre postei muito. Com a minha conversão, continuei. Isso aqui era a minha vida. Com a minha conversão, continuei mostrando a minha vida, só que minha vida mudou. Né? Deus mudou a minha vida. Então, passei a falar de Deus, falar de masculinidade, falar dos homens, o problema dos homens que não estão à frente da sua casa, não estão guardando, não estão cultivando, não estão protegendo, estão no vício, estão nos bares, estão dentro de um ciclo vicioso. Então, foi por esse motivo que eu comecei a... Foi algo, assim, natural. Falar um pouco mais disso, porque começou a vir mais problemas disso perto de mim, entendeu? Agora, quando você trata naquilo que é o método, o resgate, né, do assunto masturbação,
de uma forma genérica, quais os caminhos que você tenta apresentar ali para o homem que acaba sofrendo com isso, né? Tá. Isso aí a gente fala de homem casado e não casado também. Né? Sim, sim. O resgate é algo novo, que ainda vou lançar agora em julho. Certo. Por que surgiu o resgate? Um chamado. Eu falava assim, nossa, gente, eu só vou ficar aqui como missão, como nos retiros, na pregação, ajudando os apostolados dos sacerdotes, mas os homens do Brasil inteiro pedindo. Não podem ir lá no retiro, lá em Cuiabá, não tem condição, não tem como. Eles queriam uma ajuda, um auxílio. Eu falei, nossa, precisamos resgatar os homens. Resgatar lá do fundo do poço, da pornografia, da masturbação. Que é um dos pilares que afeta a vida dos homens. Porque ele tem que se libertar disso, mas ele tem que aprender a ser um bom esposo, ser um bom pai, ser um bom cidadão, um bom empreendedor, empregador ou um bom empregado. Nós vivemos um problema gigantesco, né, dos homens. Né? Se olhar no meu Instagram, abordamos todos esses problemas. Para tentar não fugir muito. Né? Então, nós vamos, dentro do resgate, juntar esses homens, mostrar para eles todo o cenário que é a pornografia. Desde o pecado, o que ela faz com o cérebro, o que ela faz com o seu organismo, o que ela muda o sentido da sexualidade. Né? Ali está dando o significado do mundo. Só que as coisas de Deus não têm significado. As coisas de Deus têm um sentido. E o sentido nós encontramos na Sagrada Escritura. Isso. Então, a gente dá o sentido da sexualidade e o sentido da pureza, principalmente. Então, a gente traz todo aquele cenário horrível, mostra para ele o que está fazendo com ele e o que ele está deixando de viver. Essa é uma etapa. Segunda etapa, blindarmos ele de todas as entradas, todos os gatilhos que o levam ao consumo. Sim. Que é desde deixar de seguir as novinhas no Instagram, deixar de seguir as mulheres que postam fotos sensuais, apagar todas as suas fotos e vídeos do celular, do seu computador, deixar de frequentar locais que tem as mulheres sensuais. Então, a gente bloquear todas as entradas, né? Ele evitar de ficar sozinho, não levar celular no banheiro, colocar bloqueador dentro do computador dele e dentro do celular com as principais palavras-chave. Eliminar mesmo. É uma mudança radical de comportamento e de ambiente dele para eliminar. Terceiro pilar importante, é o mais importante de todos. Clamar a ação de Deus, a vida de oração, o toque da graça. Eu vi, né, muitas pessoas no Brasil que, inclusive, colocam assim, isso aqui não tem nada a ver com Deus, né? Por mais que seja um cristão, tal, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Nós vamos aqui mexer com o seu cérebro, não é neurolinguística, é algo psicológico. Não. Se não tiver o toque da graça, não vai haver uma mudança radical na sua vida, de você ir no caminho contrário, de ter coragem de nadar contra a correnteza, nadar contra os filmes, a publicidade, o ambiente do mundo. A ação de Deus. E o quarto, que nós chamamos de uma rede de apoio. Nos tornarmos uma rede de apoio e criar redes de apoio para ele. Porque o homem sozinho aqui ele não vai conseguir. Né? Então, se ele só ficar sabendo dos problemas, eu estou sabendo dos problemas que a pornografia faz, que ela vicia, que ela causa... isso aí às vezes não vira um motivo forte para ele parar. Só eliminar os gatilhos, se não tiver ação de Deus, ele vai voltar de uma outra maneira. E aí a gente tem como um suporte adicional uma rede de apoio para ele pedir socorro numa recaída, nos problemas, de como continuar a dar passos. O homem ele está pedindo socorro. Por quê? Não havia... Posso entrar rapidamente aqui? Né, no Fique porquê? à vontade. Tá. O homem... O que acontece? Nós somos formados errado. Homem, você foi formado errado, provavelmente, como eu, sobre a sexualidade. Então, eu morava aqui na periferia. Quando eu era jovem, os caras da rua falavam assim, que você tem que ver a revista. Eu nasci em 80, então, na década de 90 ali, falava que você tinha que ver a revista da mulher nua. Que passava a mulher na rua, você tinha que olhar e mexer com ela. Somos assim que nós somos formados como quando criança, quando adolescente, exceto que você nasceu dentro do berço católico, dentro de uma formação muito diferente da maioria da população. Né? Uma parcela mínima, graças a Deus, teve já uma formação. Então, nós crescemos dessa maneira. Só que
não tinha o advento da internet. Então, não tinha abundância e não tinha como ser oculto. Isso. Então, tinha revista ali. Depois, eu não tinha mais acesso. O cara levava a revista Sim. embora, não tinha mais acesso. Quando um ou outro moleque levava uma revista na escola, virava aquela bagunça lá no banheiro, no pátio da escola, aquelas coisas, ele levava embora, não tinha mais isso. Até o homem que já era viciado nessa época, ele tinha que ter coragem de ir na banca comprar a revista e levar para casa. Ele tinha que ter coragem de entrar numa videolocadora, entrar numa sessão que era assim escrito de vídeos adultos. Então ele tinha que tomar a decisão na casa dele. Olha, eu vou na locadora. Entrou naquele local reservado. Saiu daquele local com uma revista debaixo do braço. Entrou no guichê da menina do atendimento. Depois tinha que voltar e devolver aquela fita. Então, era diferente. Quando eu era jovem, você tinha uma televisão na sala ali para 6 pessoas. Você não sei se você existia, mas na minha... Claro. Não existia esse negócio de assistir televisão Sim, sozinho, você ter uma televisão reservada. Então, você não tinha como fazer nada oculto, era mais difícil, e não tinha abundância. Porque tudo que aquilo que vicia, ele é abundante. O álcool ele é abundante, a droga é abundante. Então, a pornografia não era abundante naquela época. E acabou se tornando. Então, não se tornava. Então, hoje é um grande problema. Então, o pai que vive no vício e que mostra para o filho, ele tem que ter a dimensão que aquele passo que ele está dando para o filho é para o filho se viciar. O filho vai se viciar porque está na palma da mão. Está disponível. Então, e é oculto facilmente. Você se tranca no quarto, você vai no banheiro, você leva seu celular. Você tem milhões de vídeos. E aí a gente tem um grande problema, que o vício da pornografia está no mundo, está dentro da igreja, está em todos os locais, em todos os homens. Hoje, mais de 52% dos cristãos consomem pornografia. 1/3 dos líderes religiosos, não estou falando de sacerdotes, estou falando de líderes de grupos, grupo de pastoral. É uma entrevista ampla, tá? Que pega o católico e o protestante cristão. Então, pastores, tudo. 1/3 consomem pornografia semanalmente. Uma revista muito fiel, publicada no livro, que está aqui comigo. Então, alcançou todo mundo. Sou filho de pai alcoólatra. Eu jamais imaginava que o homem ia inventar algo mais poderoso que o álcool para destruir famílias. E inventou o smartphone, que destrói mais famílias do que o álcool. Porque ele alcança da criança ao idoso, alcança todos.